Sejam muito bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos falar sobre uma mudança absolutamente gigantesca que está redefinindo o mundo dos negócios. Durante muito tempo, as operações tradicionais, com todo aquele foco em escala, previsibilidade e eficiência, foram o grande motor de valor nas grandes empresas, certo? Mas a realidade mudou. Hoje, manter a máquina rodando já não garante o crescimento de ninguém. O verdadeiro motor de inovação e expansão agora tem outro nome: a organização orientada por projetos. E isso nos leva a uma reflexão quase que obrigatória para quem está na liderança. Pense com a gente. A empresa de vocês hoje, no dia a dia, gerencia operações ou entrega transformações de verdade? A pandemia foi um catalisador implacável nesse sentido. Ela tirou todo mundo daquela zona de conforto operacional. De uma hora para outra, o foco não era mais cumprir rotina, e sim construir infraestruturas digitais do zero e reconfigurar cadeias de suprimentos globais em questão de semanas. Foi um intensivão de transformação guiada puramente por projetos. E para a gente navegar por essa nova realidade, vamos seguir um roteiro bem direto. Primeiro, vamos ver o fim das operações tradicionais. Depois, as 8 alavancas estratégicas dessa mudança. Em seguida, passamos pelo redesenho da organização, liderança e talentos fluidos, a nova geração de valor e fechamos com o futuro da execução. É um mapa prático e totalmente voltado para a ação. Então, vamos mergulhar de cabeça no nosso primeiro ponto: o fim das operações tradicionais e por que a gente precisa ir muito além do modelo ágil. Acontece o seguinte: muitas organizações ainda se perguntam por que tantas iniciativas de inovação fracassam, mesmo com escritórios de projetos gigantes e caros. O problema central é a mentalidade. O mercado ainda tenta aplicar uma mentalidade operacional, que é cheia de hierarquia rígida, controle excessivo e um monte de compromissos paralelos em desafios que exigem velocidade pura. Não bate. O que funciona hoje é a mentalidade de projeto. Isso significa adaptabilidade rápida, uma priorização estratégica que tenha coragem de dizer não e, o mais importante, times 100% dedicados ao desafio. E é exatamente aí que entra a nossa definição-chave. A organização orientada por projetos não é um jargão da moda. É um modelo de negócios novo, que pega equipes dinâmicas, altamente empoderadas e multifuncionais e coloca essas pessoas no centro absoluto de tudo. A estrutura corporativa, a liderança e a geração de valor giram em torno delas. Essa agilidade não pode mais ficar restrita ao pessoal de tecnologia lá na ponta. Ela precisa estar no DNA da empresa, desde as reuniões de conselho até a execução do dia a dia. Saber que precisamos mudar é fácil. O desafio é como virar essa chave na prática. É aqui que entram as nossas 8 alavancas estratégicas, o verdadeiro framework da transformação. Para facilitar, essas 8 alavancas estão organizadas em 3 grandes pilares. O primeiro é o desenho organizacional, que mexe com a cultura, a estrutura e a governança. O segundo é a liderança, que foca pesado em priorização, talentos e desempenho. E o terceiro pilar é a geração de valor, onde a gente repensa completamente o papel das operações e o modelo de execução. Tudo está interligado. Começando pelo nosso primeiro grande pilar estratégico, o redesenho da organização. Sem isso, a cultura, a estrutura e a governança simplesmente travam qualquer projeto. Projetos inovadores não sobrevivem dentro de hierarquias engessadas e departamentos isolados. Querem um exemplo incrível? Olhem para a Haier, a gigante chinesa de eletrodomésticos. Eles basicamente destruíram a pirâmide tradicional e a aversão ao risco, criando uma rede com mais de 4.000 microempresas autogeridas. É surreal. Eles não fogem da mudança, eles abraçam o caos. Essas pequenas equipes têm total autonomia. Se um projeto não está dando resultado, eles encerram na mesma hora e redirecionam o dinheiro para ideias melhores. É agilidade na veia. E tem outro ponto fundamental: a quebra de silos. E olha, isso não é a coisa só de startup de tecnologia, não. A Shimizuko Corporation, uma empresa japonesa de construção civil pesada com mais de 220 anos de idade, entendeu isso perfeitamente. Eles pararam de isolar as pessoas em departamentos fechados e adotaram uma estrutura totalmente fluida. Eles juntam especialistas das mais diversas áreas, desde a prancheta de arquitetura até o canteiro de obras, em times formados voluntariamente. A ideia é que todo mundo possa co-criar junto desde o dia zero. Agora guardem esse número incrível: 95%. Foi exatamente essa quantidade de camadas de gestão intermediária que a multinacional Bayer simplesmente eliminou em uma reformulação recente.
E o objetivo não era só cortar custos. O foco era empoderar de verdade mais de 5.000 equipes independentes para rodarem projetos em ciclos contínuos de 90 dias. Sem ter que esperar semanas por aprovações burocráticas em 1.000 comitês, as decisões agora acontecem em tempo real. Isso sim é governança ágil. Com a casa estruturada, nós entramos no segundo pilar: liderança e talentos fluidos. É aqui que a gente fala sério sobre priorização de verdade e medição de impacto. No novo modelo, o executivo deixa de ser aquele sensor passivo de final de ano e vira um patrocinador ativo que prioriza com unhas e dentes. O caso da Repsol, a gigante espanhola de energia, é fantástico. Quando começaram a transformação digital, apareceram mais de 450 ideias maravilhosas. A liderança poderia ter pulverizado o orçamento em todas elas, mas eles foram cirúrgicos. Escolheram prioridades máximas, uniram os talentos de tecnologia e marketing na mesma sala e focaram em hiperautomação e experiência do cliente. O resultado? O aplicativo Waylett, que hoje tem mais de 9 milhões de usuários ativos retidos. Isso que é fluidez estratégica gerando resultado. Mas para priorizar desse jeito, o RH precisa mudar. Aquele modelo tradicional, onde as pessoas têm cargos rígidos e precisam dedicar 10% do tempo a um projeto, enquanto apagam incêndios na operação normal, isso não funciona mais. Acaba sufocando todo mundo. O modelo novo exige papéis fluidos e, o mais importante, equipes 100% dedicadas aos projetos prioritários. Quem está no projeto, respira o projeto, sem distrações. E se o talento muda, a régua de medição também tem que mudar. Não dá mais para aplaudir um projeto só porque ele cumpriu o cronograma e o orçamento se ele não gerou impacto nenhum para o negócio. A Arábia Saudita aplicou isso brilhantemente na gestão do seu megaplano Visão 2030. Em vez de relatórios burocráticos, a cobrança em cima da liderança virou um foco brutal em 3 perguntas. Qual foi o valor real entregue neste último trimestre? Quem realmente está trabalhando 100% focado aqui? E qual é o status cru do projeto hoje, sem maquiagem? É impacto puro. Chegamos então ao nosso terceiro pilar, a nova geração de valor. É aqui que a gente precisa virar do avesso o papel das áreas de operações de apoio. As operações precisam deixar de ser aquelas guardiães de portões que só criam burocracia para se tornarem grandes facilitadoras. A IBM deu uma verdadeira aula sobre isso. Eles simplesmente automatizaram 90% das rotinas padrão da RH deles. O impacto foi tão grande que uma estrutura de apoio que precisava de umas 700 pessoas caiu para apenas 50. Todas altamente estratégicas. E as outras pessoas foram liberadas para trabalhar em novos projetos vitais. A operação parou de travar e passou a impulsionar o negócio. E como a gente executa essa geração de valor de forma ágil? Acabou aquela história de maratonas exaustivas de projetos de 3 anos. A execução moderna acontece em 3 passos claros. Primeiro, divida os grandes desafios em ciclos curtos, de 3 a no máximo 6 meses. Segundo, coloque equipes blindadas e 100% dedicadas ali. E terceiro, teste, fale rápido, ajuste e entregue valor sem parar. O erro rápido deixa de ser motivo para demissão em massa e passa a ser apenas um ajuste de rota super barato e seguro para chegar ao produto final. Para amarrar tudo isso, vamos olhar para o horizonte. Chegamos à nossa última sessão, o futuro da execução, impulsionado pela inteligência artificial e outras tecnologias transformadoras. Gerenciar dezenas de equipes multifuncionais dinâmicas não é pouca coisa. E é por isso que a tecnologia vira o braço direito da liderança. Ferramentas como o Octant AI mudam completamente o jogo. Antes, a tecnologia servia para nos gerar relatórios dizendo onde o dinheiro já tinha sido gasto. Hoje, a IA preditiva avisa que o orçamento e o cronograma vão estourar muito antes do problema sequer acontecer na vida real. Quando a gente soma isso a gêmeos digitais que nos permitem testar cenários exaustivamente sem risco físico, a gestão deixa de ser reativa e passa a ser puramente preventiva. É a tecnologia garantindo que o valor prometido aos stakeholders seja entregue. E depois de toda essa nossa jornada, fica a pergunta crucial para a alta liderança de hoje. A sua organização, a sua estrutura, está realmente pronta e emocionalmente equipada para ser guiada por projetos, em vez de se esconder atrás de operações de rotina? Essa transição não é sobre comprar um software de gestão novo. É sobre entender que na economia incerta de hoje, a capacidade de executar mudanças drásticas e iterativas em tempo recorde não é apenas um diferencial. É, sem dúvida nenhuma, o ativo mais valioso que uma empresa pode ter. É uma reflexão pesada, a gente sabe, mas é absolutamente vital para o futuro dos negócios. Fica aqui o convite para repensarem os seus modelos. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima!